Revelei o tocante segredo. Fazendeiro solitário adquire mulher surda e encontra verdade incrível. Era uma manhã radiante de sol em Minas Gerais, quando Severino decidiu romper com a solidão que o acompanhava há anos. Com suas mãos calejadas e coração cansado, o fazendeiro de 50 e poucos anos olhava para a imensidão de sua terra árida, onde o verde do passado parecia já ter se esvaído. Ele era respeitado, sim, um homem de ética exemplar, mas dentro de si carregava um vazio que o isolava ainda mais. Decidido a mudar isso, resolveu adotar Maria, uma jovem mulher surda de 20 e poucos anos, que sempre enfrentou o preconceito com garra. O destino, que tantas vezes fora cruel com eles, parecia oferecer uma nova chance. Quando se conheceram, foi como se a vida de ambos estivesse interligada de um modo inexplicável. Maria, com seu olhar intenso e sorriso triste, refletia a dor que Severino sentia. Ambos eram almas perdidas, solitárias em um mundo que muitas vezes não tinha compaixão. Assim que ela entrou na fazenda, um renascimento se deu. Cada canto que antes ecoava, a solidão agora pulsava com vida. Maria não apenas ajudou Severino com as plantações. Ela trouxe cores e sonhos de volta à sua existência. Juntos transformaram o que era um deserto emocional em um oásis de esperanças. Mas a felicidade estava longe de ser simples. Os moradores da comunidade começaram a lançar olhares enviesados para Maria. Para eles, ela era apenas uma mulher que não falava. Um ser à parte. Severino percebeu cada sussurro, cada risadinha disfarçada, e o peso da opinião alheia começou a pesar em seus ombros. Maria muitas vezes se isolava, sentindo-se invisível em meio ao descaso da sociedade. O preconceito a fazia hesitar em seu lugar na fazenda. E no coração de Severino, ele buscava uma forma de proteger a jovem mulher. Afinal, ela também estava se tornando uma parte dele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema de Severino aumentou quando, em um dia chuvoso, um antigo segredo familiar veio à tona. Ao abrir um baú empoeirado na fazenda, ele se deparou com documentos que revelavam uma ligação inesperada entre Maria e sua própria história. A revelação soou como um trovão, fazendo seu coração disparar. Maria, ao ler as palavras rabiscadas, ficou em choque. Como essa conexão mudaria tudo? O que era para ser um novo começo agora se tornava um labirinto de emoções, despejando incertezas sobre a própria essência do que haviam construído juntos. As noites tranquilas, antes repletas de conversas silenciosas de amor, agora eram marcadas por angústia e tensão. Severino sabia que a verdade precisava ser revelada, mas o medo de perder o amor que brotava entre eles o paralisava. O que ele mais desejava era manter Maria perto, e mesmo avassalado pelas dúvidas, uma coisa ficou clara. A força daquele amor poderia ser a ponte entre o passado e o futuro. E assim, a pergunta que se impunha era: como o amor deles resistiria a tempestades de preconceitos e segredos inesperados? A tempestade que se aproximava parecia refletir o estado interno de Severino. Os ventos uivavam, e gotas pesadas de chuva começaram a interditar o céu. Ele se sentou no alpendre da casa, com a cabeça entre as mãos, buscando um jeito de organizar seus pensamentos. Maria, do lado de dentro, preparava um café quente, o aroma se espalhando pela casa e contrastando com a tensão palpável. Assim que o cheiro do café invadiu o ar, Severino percebeu que aquela bebida, muitas vezes um simples refúgio, agora era um símbolo da confusão que seu coração enfrentava. Ele olhou pela janela, viu a chuva escorrendo
e se lembrou da primeira vez que conheceu Maria, como se o tempo tivesse parado e seus olhares se cruzado. Naquela época, tudo era leve, e ele sentia esperança. Mas agora, cada lembrança era manchada pelo peso da revelação que aguardava. Maria, ele chamou, a voz quase perdida pelo som da chuva. Quando ela apareceu na porta da cozinha, segurando 2 canecas, tinha um sorriso que iluminava mesmo a tempestade. Mas isso durou apenas 1 segundo. Logo o sorriso se transformou em preocupação, ao notar a expressão sombria de Severino. "Está tudo bem?" Ela perguntou, a preocupação traduzida em gestos suaves. Ele hesitou, a verdade se aglomerando em sua garganta, mas ao mesmo tempo sentiu que precisava protegê-la dessas revelações cruéis. Mas ao encarar aqueles olhos profundos, Severino se lembrou de como a vida deles havia feito sentido, apesar de tudo, e a urgência de ser honesto cresceu. Com a caneca nas mãos, a bebida quente queimando levemente, ele respirou fundo e decidiu que a verdade não poderia ser mais um peso. "Tem algo que preciso te contar." Ele começou, cada palavra sendo um desafio a mais. Ela observou atentamente, percebendo que aquelas não eram palavras quaisquer. "Encontrei uns documentos na fazenda, e eles falam sobre nós." Sua voz ficou embargada, enquanto Maria, agora em alerta, mantinham-se próxima como se quisesse herdar a dor que estava prestes a ser exposta. Ela o guiou para sentar-se no sofá, onde os dois poderiam se olhar mais de perto. Severino sentia o coração batendo furiosamente contra as costelas, enquanto Maria buscava entender aquele emaranhado de palavras. "Eles revelam que..." Ele hesitou novamente. "Tem ligações familiares entre nós que nunca soubemos." Ao final de suas palavras, uma sombra obscureceu a expressão de Maria. Enquanto a conexão familiar vagava pelo ar, os olhos dela já estavam cheios de lágrimas. O silêncio entre eles gritou toda a dor que essa informação acarretava. Maria não conseguia acreditar. Não se tratava apenas de um segredo. Era como se um pedaço de sua identidade tivesse se despedaçado. Ela expressou sua confusão em gestos, movendo as mãos rapidamente, como se tentasse desenhar a nova realidade que agora a consumia. "Severino, isso muda tudo, não muda?" Sua expressão era de desespero, mas ao mesmo tempo havia uma força inexplorada, uma resistência que a fazia acreditar que talvez aquilo poderia unir ainda mais. "Pode nos separar ou aproximar, mas o que sinto por você não vai mudar, Maria. Meu amor e amizade por você são verdadeiros, e sei que também são para você." As palavras, pronunciadas com sinceridade, reverberaram entre eles. Enquanto a chuva caía mais forte lá fora, Severino percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas revelar a verdade, mas enfrentá-la juntos. E ali, sentados no sofá, eles compreendiam que a jornada deles estava longe de acabar. "Mas e se as pessoas não aceitarem? E se a sociedade nos julgar?" Maria gesticulou desesperada, sua frustração desenhando novos medos. "Então enfrentaremos tudo isso juntos, mas precisamos decidir uma coisa agora. Estamos dispostos a lutar por nós?" A pergunta pairou no ar, um convite a um caminho incerto, mas repleto de amor. Enquanto ela hesitava, uma nova dúvida a assombrava. O que seria do futuro deles agora? E acima de tudo, como lidariam com o mundo lá fora, que tanto temia o que não compreendia? Isso tudo estava apenas começando. O ventilador no teto girava lentamente, e o barulho da chuva parecia um lamento em harmonia com os sussurros que dançavam entre Severino e Maria. O café esfriava em suas canecas, esquecido em meio à tempestade de emoções. Severino olhou para Maria, seus olhos ainda inundados de confusão, mas também de uma profundidade que ele sempre admirou. Ele queria mais do que tudo que aquela tempestade não fosse o fim, mas um novo começo. "E se a gente sair agora?" Severino sugeriu de repente. "Só nós dois longe de tudo isso." A proposta soou impulsiva, mas talvez essa fosse a única saída que ele via para um momento tão doloroso. "Para onde?" Maria questionou, um fio de esperança entremeado à sua voz. Não esperava por isso,
mas uma parte dela ansiava por escapar, não importava para onde. O mundo fora da casa, aquele que agora parecia tão hostil, podia, quem sabe, dar um novo rumo. Podemos ir até a cachoeira, onde costumávamos nos sentar e sonhar um com o outro, disse Severino, lembrando-se dos risos e da leveza dos dias em que a vida parecia mais simples. Precisamos de um tempo para pensar, para nos reconectar longe disso tudo. Maria hesitou. Era um convite a deixar para trás as preocupações, mas o peso da revelação ainda estava fresco em sua mente. Ela olhou pela janela, para a escuridão que se formava do lado de fora. A tempestade continuava, mas o medo não era apenas o tempo. Era o futuro que as aguardava, incerto e assustador. O que vamos dizer, Severino? Como vamos viver sabendo que somos isso? As palavras saíram de sua boca como um sussurro sufocado. Ela queria se sentir livre, mas a verdade se agarrava à sua essência, como se fosse uma sombra que não a deixaria partir. Sim, é verdade. Precisamos encontrar uma forma de lidar com isso sem deixar o amor que temos um pelo outro esmorecer. Ele respondeu, a voz firme, ainda que o coração tremesse com a responsabilidade. Ok. Maria finalmente concordou, sua expressão mudando para uma decisão tão repentina quanto a tempestade do lado de fora. Vamos para a cachoeira. Eles se levantaram, ainda sem saber se aquele poderia ser o momento de se afastar ou se a saída era um ato de desespero. Pegaram um casaco e, com passos hesitantes, saíram da casa. O vento frio os envolveu, desafiando-os a não recuar. Cada gota de chuva que caía na pele era um lembrete de que estavam vivos, juntos, mesmo no meio da dor. Quando chegaram à cachoeira, o cenário era um espetáculo de natureza bruta. A água caía em cascata, fazendo um barulho ensurdecedor, mas naquelas circunstâncias era confortante. Era um lugar que os unia, longe do mundo, longe dos olhares inquisidores, em um espaço onde podiam repensar a vida. Maria sentou ao lado dele na beira da água. As gotas de chuva misturavam-se às lágrimas que deslizavam por seu rosto. Severino não sabia o que fazer para tornar tudo mais leve, mas estendeu a mão e segurou a dela. Era um gesto simples, um sinal de apoio e amor, como um pacto silencioso de que estariam juntos, não importava o que acontecesse. E agora? Maria perguntou, a voz embargada, mas carregando uma centelha de coragem. O que vamos fazer com tudo isso? Naquele instante, ela queria saber qual seria o próximo passo, mas o futuro parecia ofuscado, como a névoa cobrindo a estrada à frente. Severino respirou fundo e sentiu a força que irradiava dela. Vamos nos abrir para o que a vida nos reserva, um dia de cada vez. Eles estavam prestes a descobrir que a verdadeira coragem não era uma força que os separasse, mas que os unisse. Enquanto a tempestade ainda rugia, uma nova pergunta se formou na mente de Severino. O que aconteceria quando a família descoberta deles emergisse à superfície, como uma onda avassaladora? A água gelada da cachoeira parecia mais viva do que nunca, e os dropletes dançavam ao redor de Severino e Maria, trazendo um frescor que contrastava com a intensidade das emoções que os envolviam. Dentro do coração de cada um, havia um turbilhão. Eles estavam sozinhos, mas a solidão compartilhada parecia uma ponte sólida, inquebrantável. Nunca imaginei que chegaríamos a isso, Maria murmurou, olhando para o turbilhão da água, como se cada correnteza trouxesse consigo um pedaço do que costumavam sonhar. Havia tanta angústia em sua voz. Severino sentiu um aperto no peito. Às vezes é preciso mergulhar fundo nas águas turvas para encontrar o que realmente importa. Ele respondeu, admirando a forma como a chuva insistia em cair, como se a natureza também quisesse lavá-los das suas dores. Então, envolto naquele momento quase mágico, ele decidiu abrir sua alma. Maria, eu te amo. Eu não quero perder isso, o que temos. A revelação do nosso segredo é apenas mais um desafio, e eu quero enfrentá-lo com você. Um brilho nos olhos de Maria fez seu coração acelerar.
Mas você não tem medo, Severino? E se tudo isso acabar mal? E se nossa família nunca aceitar? A incerteza batia como as gotas de chuva, agora mais intensas. Claro que tenho medo. Mas o amor é o que nos faz seguir em frente. Se perdermos, ao menos saberemos que tentamos. O que não podemos aceitar é deixar esse amor morrer por causa do medo. Ele respondeu, palavras criando uma conexão mais forte do que qualquer correnteza na cachoeira. Maria inclinou a cabeça, observando as gotas da cascata caindo e se misturando ao chão. O que realmente temia não eram apenas as consequências, mas a possibilidade de não lutar por algo que lhe era tão precioso. Ela segurou mais firme a mão de Severino, encontrando conforto na determinação dele. Então, o que você sugere? Seu tom estava mais calmo agora, envolto em um manto de esperança. Precisamos nos preparar. Primeiro precisamos contar a verdade a quem amamos e depois vamos achar um jeito de enfrentar isso juntos. Severino disse, seu olhar firme, embora a incerteza dançasse nas bordas do seu coração. Maria assentiu, ainda um pouco hesitante. E se eles não aceitarem? E se tudo mudar para pior? O medo por trás da pergunta era palpável, como se a água fria da cachoeira quisesse consumir não apenas os dois, mas também suas esperanças. Se não aceitarem, então vamos ter que ser mais fortes. Vamos mostrar para eles que nosso amor é real e não pode ser apagado. Severino sorriu levemente, como se quisesse apagá-la de qualquer dúvida. Calcamos nosso amor na pedra, Maria. E amor é mais forte do que qualquer coisa que possa vir pela frente. E assim, enquanto o barulho ensurdecedor da cachoeira cercava os dois, Maria começou a ver um caminho se abrindo. A ideia de encarar a verdade parecia menos assustadora ao lado de Severino. Mas no fundo, um pensamento continuava a ecoar em sua mente. E se a verdade que eles estavam prestes a revelar não fosse apenas uma simples virada na história, mas o começo de um novo tormento? As sombras de vidas mais complicadas se insinuavam à medida que um silêncio reforçado se impunha entre eles. Severino. E se a verdade deles machucar a gente mais do que estamos preparados para suportar? Enquanto a dúvida pairava no ar, ambos sabiam que a resposta a essa pergunta poderia mudar suas vidas para sempre. Lados opostos da mesma moeda. A tempestade começava a ceder, mas a resistência interna ainda permanecia, como uma nuvem carregada esperando a hora certa para se desaguar. Não podiam mais escapar. E o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse, quando a coragem que cultivavam fosse testada da forma mais dura? O sol começou a se esgueirar por entre as nuvens, como quem tentava espantar as sombras que dançavam nos corações de Severino e Maria. A água da cachoeira agora refletia o brilho suave do dia nascente, transformando a cena em algo quase irreal. Vamos para casa? Maria perguntou hesitante. Aquele lugar que antes trazia alegria agora parecia pesado, como uma lembrança que precisava ser deixada para trás. Sim, respondeu Severino, a certeza na voz se misturando à ansiedade que pulsava em seu peito. Os dois começaram a caminhar lado a lado, mas a distância entre eles parecia crescer à medida que se afastavam da cachoeira. Cada passo que davam em direção à casa de Maria trazia à tona os pensamentos obscuros que atormentavam suas mentes. O peso da revelação ainda não dita ficava mais presente, como uma sombra que não se afastava. Ao chegarem à entrada da casa, o clima tornou-se tenso. Maria respirou fundo, tentando encontrar coragem nas memórias da infância, em tardes passadas espontaneamente rindo com seus pais. Severino sentiu um nó na garganta. Sabia que, assim que dissessem a verdade, a inocência que nutria em seus relacionamentos poderia se esfarelar. Talvez a gente devesse convidar os nossos pais para jantar. Assim fica mais fácil explicar, sugeriu Severino, suas palavras saindo entrecortadas. O olhar de Maria se perdeu no horizonte. E se eles não aceitarem? E se o amor deles por nós não for suficiente? O receio contido em sua voz reverberou no ar, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Severino segurou sua mão,
desejando que aquele gesto pudesse dissipar a tensão que se acumulava entre eles. Maria, a gente vai fazer isso juntos. Se a resposta for difícil, vamos lidar com ela lado a lado. Meu amor por você é maior que qualquer medo. O convite para o jantar foi feito, e a expectativa agoniante se arrastou até o dia marcado. Severino e Maria tentaram disfarçar a inquietação e a incerteza, mergulhando em cada momento juntos antes do grande dia. Sorriram, conversaram sobre coisas pequenas, mas em cada risada havia a sombra do que estava por vir. Finalmente, o dia do jantar chegou. A mesa estava posta, cheia de delícias, mas a atmosfera descontraída parecia quase uma fachada que escondia a tensão subjacente. Os pais de Maria chegaram, alegres, prontos para partilhar um momento em família, sem saber o que estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, os pratos começavam a ser limpos quando Severino tomou coragem. O coração disparava como o galo que canta ao amanhecer. Ele olhou nos olhos de Maria e viu o mesmo mar turbulento refletido neles. Senhor e senhora, precisamos falar, começou Severino, a voz tremendo ligeiramente. O que vamos compartilhar é importante, e nosso amor e nossa felicidade dependem disso. Os rostos dos pais de Maria endureceram em um misto de curiosidade e preocupação. A tensão se tornava palpável, como um fio prestes a se romper. Maria deu-lhe um sorriso tímido, quase uma oração silenciosa pedindo que tudo desse certo. Estamos juntos, e isso é algo que queremos que vocês aceitem, ela disse, a voz firme, embora as mãos estivessem suadas. No entanto, antes que pudéssemos ouvir as reações, o som da porta se abrindo ecoou pela casa, interrompendo o momento. Uma figura conhecida entrou. Era Bruna, a irmã mais nova de Maria, que deveria estar na escola. Com seus olhos curiosos, tinha o tom de que algo estava muito incomum. Qualquer palavra que Severino planejava dizer se dissolveu no ar carregado. A revelação estava prestes a sair, mas sua forma e o impacto pareciam perigosamente fora de controle. A presença de Bruna obrigava, por sua inocência, a redefinir o que estava por vir. Diante de um novo enigma, o que seria revelado à sua família e como Bruna se encaixaria naquele quebra-cabeça emocional. As peças estavam todas fora de lugar, e a verdade se aproximava, frenética. Quando Bruna perguntou, "O que está acontecendo?", o coração de Severino afundou. Afinal, a verdade tinha suas próprias regras e, muitas vezes, seus próprios custos. O momento da verdade estava finalmente aqui. Mas com ele vinha o caos da incerteza. Como eles iriam enfrentar essa nova tempestade? O olhar de Severino se fixou em Bruna, e o mundo ao redor pareceu sumir. Tudo o que ele havia ensaiado, cada palavra meticulosamente escolhida, evaporou-se. As crianças têm essa capacidade mágica de arrancar o véu das situações mais complexas, não? A mãe de Maria reagiu rapidamente. "Bruna, querida, volte para o seu quarto. Está quase na hora da janta." O tom da mãe era calmo, como se tentasse manter a situação sob controle, mas a tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. "Mas o que está acontecendo?" Bruna insistiu, seus olhos brilhando com a preocupação pura da infância. "É um assunto de adultos, amor. Não se preocupe", respondeu a mãe de Maria, mas Severino notou a fragilidade em sua voz. Uma fissura que poderia se ampliar a qualquer momento. Maria rapidamente se levantou da mesa, como se as palavras dela tivessem se acumulado e precisassem ser libertadas. "Bruna, vai lá buscar seu livro. Vamos ler juntas depois, eu prometo." Seu olhar implorava à irmã que se retirasse, que não ficasse presa naquele momento constrangedor. Bruna hesitou, e, por um segundo, parecia que iria questionar mais. Mas a expressão de Maria, marcada por uma mistura de tristeza e determinação, fez a menina finalmente concordar. "Tá bom, vou pegar." E saiu, olhando uma última vez para Severino com uma expressão que fazia seu coração doer. "Severino..." Maria começou.
O silêncio na sala era opressivo, quase palpável. A conversa que deveria fluir espontaneamente se transformou em um grande mar de dúvidas. Vamos, por favor. É melhor falar agora, disse Severino, não conseguindo evitar a urgência. Ele se virou para os pais de Maria, o olhar dele implorando por compreensão. Temos algo importante que queremos compartilhar com vocês e não podemos nos esconder mais. Os rostos deles permaneceram inexpressivos, mas Severino percebeu a preocupação refletida na expressão da mãe de Maria. Era como se ela adivinhasse que algo estava prestes a quebrar a harmonia daquela mesa cuidadosamente arrumada. Maria respirou fundo. Era a hora, o momento em que tudo poderia mudar. Estamos apaixonados, e isso é de verdade. Nós queremos ficar juntos, de forma séria. As palavras pareciam sair com um peso descomunal. O pai de Maria, um homem que sempre se mostrava forte e protetor, se esticou na cadeira já abrindo a boca, mas antes que ele pudesse começar a falar, Severino sentiu sua coragem se esvair. A ansiedade apertava em seu peito, como uma viseira cada vez mais restritiva. Maria, você sabe como sua família pode reagir a isso. O pai disse finalmente, o tom acusatório implícito. Mas isso não é justo. Maria exclamou, sua voz se elevando. Não é sobre isso, pai. É sobre nós, sobre o que sentimos. Será que isso não importa para vocês? Severino percebeu que a pequenez da sala, os olhares, toda a atenção estava centrada neles. Ele sentiu um calor subindo pelas bochechas. A situação estava se transformando em um pesadelo vivo. E o que quer que dissesse agora poderia não só afetar sua vida, mas a de Maria. Talvez até mesmo de Bruna. Nesse instante, a irmã mais nova voltou, um livro em mãos, saltitante e despreocupada. Olha, eu trouxe, disse Bruna, mas parou, assim que percebeu a tensão no ar. Desculpa, eu não queria atrapalhar. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Severino sentia que os olhos de todos estavam sobre ele, e a pressão era tanta que ele queria apenas desaparecer. O que ele deveria fazer agora? A verdade que tanto deseja expor parecia um peso que não só ameaçava desmoronar suas esperanças, mas mudava a dinâmica daquela família para sempre. Bruna, você não deveria estar aqui, falou a mãe de Maria, tentando desviar a atenção da menina. Por que não? Ela rebateu com a inocência cortante que só uma criança podia ter. Se Severino e Maria estão juntos, isso é ótimo, não é? Severino sentiu o mundo girar quando a pequena Bruna soltou aquele comentário. Como uma flecha afiada, tudo o que ele temia tinha sido exposto. Mas, ao mesmo tempo, isso fez a verdade parecer menos pesada. E assim, Severino se viu diante de um novo dilema. Como lidar com a confusão que a honestidade de Bruna havia criado? Afinal, a inocência da irmã de Maria poderia ser a chave para abrir caminhos que ele achava que estavam fechados. Mas poderia também ser a causa da tempestade final. O coração dele acelerou com a possibilidade. O que o futuro traria para todos eles em meio ao caos emocional que se formava à sua volta. Severino sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O olhar crítico do pai de Maria se transformou em uma mistura de desapontamento e confusão. Você realmente acha que isso é o melhor para vocês? Ele perguntou, a voz tensa. Sim, pai. Eu sei que é. Severino faz eu me sentir viva. Maria respondeu, as palavras saindo com uma intensidade que surpreendeu até mesmo a ela. O coração dela batia como se fosse um tambor, ecoando a urgência do momento. Viva, ou apenas rebelde? Ele retrucou e Severino não pôde evitar a sensação de que o julgamento já estava lançado. Era como se o homem estivesse pesando a seriedade da situação, como se o amor de Maria não pudesse resistir ao peso das expectativas familiares. Bruna, em seu canto, começava a sentir a desconfortável tensão entre os adultos. Com o livro em mãos, olhava de um para o outro, sem entender completamente, mas sentindo a energia elétrica que preenchia a sala. Severino, me diga uma coisa.
Pediu a mãe de Maria com uma calma inquietante. Você realmente se vê ao lado da nossa filha no futuro? E mais importante, como vocês imaginam a vida juntos? Vocês têm noção do que um relacionamento sério implica? A pergunta a atingiu como um raio. Os olhos de Severino se desviaram para Maria, que mantinha sua postura firme, mas a incerteza começava a surgir. É difícil, mas a gente sonha juntos. Ele disse, a voz quase um sussurro, sentindo a pressão das expectativas pesarem em seus ombros. Sonhos não pagam contas, retrucou o pai de Maria, sua expressão endurecendo ainda mais. E não podemos ignorar a responsabilidade que vem com um amor jovem. Severino tomou fôlego. A gente sabe disso. Só queremos a chance de construir algo verdadeiro. Ele respondeu, determinado. Mas dentro dele, a dúvida crescia. Será que eles realmente estavam prontos para isso? Poderiam enfrentar os desafios que viriam? O que você quer dizer com construir algo verdadeiro? A mãe de Maria insistiu, buscando um vislumbre de realidade na resposta dele. Eu quero cuidar dela. Quero que ela saiba que ela é amada e respeitada. Severino afirmou, na esperança de que suas palavras carregassem um peso suficiente para calar as sombras no rosto da mãe. Mas as surpresas ainda não tinham acabado. Bruna mais uma vez entrou na conversa. Severino, você vai me ensinar a andar de bicicleta quando a gente for morar junto, né? A inocência da pergunta iluminou o clima tenso, mas Severino sentiu um frio na barriga. Ele havia esquecido que essa nova relação implicava responsabilidades ainda maiores. Morando juntos? A mãe de Maria repetiu com um ar de incredulidade. Maria, você não pode estar levando isso a sério. Você é muito nova para pensar em morar com alguém. Mas mãe, Maria exclamou, a voz tremendo agora. Por que não posso? Eu amo o Severino. Não deveria isso ser suficiente? Não podemos planejar um futuro juntos? A atmosfera ficou silenciosa, e Severino sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que poderia ser feito agora? Aquele momento estava se tornando uma fogueira acesa, e todos ao redor estavam prontos para serem queimados. Então, uma ideia surgiu na mente dele, com uma clareza que o surpreendeu. Talvez, em vez de reagir assim, a gente devesse sentar e conversar sobre isso. Trazer o que sonhamos para a mesa e discutir juntos, como família. Sugeriu, tentando manter a calma. O olhar profundo dele encontrou o de Maria, e eles compartilharam um entendimento silencioso. A mãe de Maria hesitou. Um traço de esperança em seus olhos. É um começo. Mas ainda temos muito o que discutir. Severino sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu coração. Ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Mas uma coisa era certa. Eles não poderiam voltar atrás. Enquanto a discussão começava, o pensamento de Severino girou. Apenas o tempo poderia mostrar o que esse novo caminho significava para eles. Um carinho terno, um sorriso e a projeção de futuros possíveis permeava a sala. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que tinha muito a revelar. E a pergunta batia forte em sua mente. Será que a felicidade seria suficiente para vencer os desafios que viriam? Maria respirou fundo, o peso da tensão pairando sobre ela como uma nuvem escura. O que começara como uma conversa sobre amor, agora se transformava em um campo minado. Severino sentia os olhares pesados de seus pais sobre ele. E quanto mais tentavam entender a relação dos dois, mais ele sentia que estava em uma cadeira elétrica. Vamos começar do começo, disse a mãe de Maria, quebrando o silêncio constrangedor. Severino, você sabe que construir uma vida a dois exige mais do que apenas querer, não é? É preciso planejamento, apoio, comprometimento. Você já pensou em como seria cuidar de uma família? Severino engoliu seco. O que significava ter uma família para ele? O pensamento fez seu estômago se revirar. Eles eram ainda tão jovens. Na verdade, ele gostaria de se sentir mais seguro, de ter um emprego fixo, uma casa, e, especialmente, de entender o que Maria realmente sonhava para o futuro.
Sim, eu sei que é muita responsabilidade. Começou ele, hesitando. Mas eu estarei lá. E não só para Maria, mas para Bruna também. A gente tem que acreditar que o amor pode nos guiar. Ele olhou para a pequena que ainda observava com seus grandes olhos curiosos. E se a gente não tentar, nunca saberemos se somos forte o bastante. O pai de Maria cruzou os braços, sua expressão mostrando que ainda não estava convencido. Fortes são aqueles que aceitam a realidade. Você pode achar que me convencerá com palavras vazias, mas a vida mostra que não é assim que as coisas funcionam. O coração de Maria parecia estar prestes a explodir dentro dela. Ela tomou coragem e interveio. Pai, você não entende. Nós não estamos pedindo para você nos dar a aprovação de tudo. Só queremos a chance de decidir nossas vidas. Podemos fazer tudo dar certo se estivermos juntos. Bruna, sentindo a tensão, se levantou de seu canto. Eu só quero que a gente faça piqueniques e ande de bicicleta. A vida não precisa ser tão complicada. Suas palavras ingênuas cruzaram o espaço com uma leveza que fez todos se calarem por um momento. As expressões de Maria e Severino se suavizaram por um instante. Ele olhou para Maria e percebeu que havia uma força no que estavam tentando construir juntos. Não estava apenas se protegendo de um futuro incerto, mas estava se abrindo para ele. Severino, Maria disse, seu olhar se fixando no dele. Prometa-me que não vamos desistir um do outro, não importa o que aconteça. Ele assentiu, sentindo um calor crescer em seu peito. Eu prometo, sempre lutarei por nós. Mas o pai de Maria não se deixou impressionar. E se o que vocês têm não for o suficiente para superar as dificuldades? Às vezes a vida é cruel, e o amor não é tudo. Severino franziu a testa. Eu adoro o Senhor, mas não posso permitir que o medo da realidade que você vive defina o que somos capazes de fazer. O amor é a base sobre a qual tudo se constrói. Sem ele, não existe vida. O que vocês desejam que Maria faça? Casar apenas por obrigação, ou porque realmente escolhe sentir algo por mim? Um silêncio profundo se instalou. O pai de Maria respirou lentamente, parecendo pesar os próprios sentimentos. Diálogos não resolvidos se entrelaçavam em suas mentes, como pequenos nós que dificultavam uma possível saída. Bruna, naive, ainda queria uma resposta e puxou a mão de Maria. A gente vai fazer tudo dar certo, né, mana? E vai ter muito sorvete também. Todos riram, um riso leve, mas um novo calafrio passou pela sala. Severino sentiu uma nuvem de incerteza flutuar em torno deles. Como poderiam todos coabitar neste universo de expectativas conflitantes e promessas entrelaçadas? Enquanto a discussão recomeçava, Severino percebeu que o mais difícil estava por vir. Ele tinha forças para lutar pelo amor de Maria, mas estaria preparado para enfrentar a verdade que poderia mudar tudo entre eles? E se houvesse algo que Maria ainda não tinha contado? Um segredo que poderia balançar tudo? A ideia o perseguiu, uma sombra na mente, pronta para ser revelada. Maria sentia que o momento de tensão estava se arrastando. As palavras de Severino reverberavam em sua mente. Ele sempre acreditou que o amor poderia superar qualquer barreira. Mas e se essa barreira fosse um segredo que ela guardava com tanto cuidado? Enquanto a conversa seguia, as vozes de seus pais tornavam-se um ruído distante. A expressão de Severino, cheia de esperança e determinação, era tudo o que ela conseguia ver. Ela queria que ele soubesse a verdade, mas a ideia de revelá-la parecia insuportável. O medo a consumia. E se a revelação a afastasse dele para sempre? A sala estava cheia de emoções não ditas. O olhar do pai de Maria era crítico, mas havia um traço de preocupação que não passava despercebido. A vida é mais do que uma sequência de promessas, disse ele, em um tom que parecia mais cansado do que indignado. É preciso saber o que realmente está em jogo antes de se arriscar. Maria sentiu um espasmo no coração. Aquela conversa poderia mudar tudo, e neste momento ela soube que precisava fazer algo. Levantou-se,
a voz trêmula mais firme. Desculpem, mas preciso falar. Sobre o que, Maria? Perguntou a mãe, uma expressão de surpresa no rosto. Ela olhou para Severino e então para sua família. Tem algo que todos precisam saber. Eu não sou apenas a Maria que vocês conhecem. Há uma parte de mim que eu nunca compartilhei. Severino a observou com preocupação. Ele sentia que aquele era o momento que poderia redefinir tudo. As mãos dele, nervosas, formigavam ao lado do corpo. Eu sempre fui diferente. Não é apenas uma questão de amor, mas de como eu me vejo no mundo. Continuou Maria, sentindo um peso levantar-se de seu peito. Eu sou surda. Gerenciei isso por toda a minha vida. Mas não sei mais como esconder isso. Um silêncio pesado envolveu a sala. Severino, mesmo surpreso, se aproximou dela. Você nunca precisou esconder de mim, Maria. Eu te amo do jeito que você é. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria. Havia um alívio em compartilhar esse segredo, mas ao mesmo tempo, um medo latente. A expressão de seu pai se transformou. Ele olhou para ela, tentando processar a nova informação. Sua mãe, por outro lado, tinha os olhos arregalados. Mas como isso muda tudo? A mãe de Maria perguntou, buscando entender. Não muda, mãe. O amor, a vida, tudo é uma questão de adaptação, respondeu Maria, olhando nos olhos de Severino. Eu só quero que vocês me aceitem. Eu quero ser feliz com Severino e com Bruna. Isso é tudo que importa para mim. Bruna, percebendo a gravidade da conversa, puxou a mão da irmã. Mas o sorvete ainda vai ter, né? O riso leve da pequena quebrou um pouco do ar pesado. Claro que vai, minha pequena, respondeu Maria, passando a mão nos cabelos da irmã com carinho. Mas o pai permaneceu em silêncio. A luta interna era evidente, e Severino sentiu que o ambiente tinha mudado. Onde antes havia apenas ataques, agora havia uma ponte para um novo diálogo. Mamãe, pai, Maria insistiu. Por favor, entendam que isso não muda meu amor por Severino. Eu só quero viver a vida que escolhi, e sejamos claros, eu tenho minha força. A tensão diminuía, mas os sentimentos confusos ainda pairavam. O que Severino não sabia é que, além desse segredo, existia uma parte da história que nem Maria estava pronta para contar. Uma verdade que poderia colocar em risco tudo que eles estavam começando a construir. E enquanto a conversa prosseguia, um pensamento ecoou em sua mente. O que mais ela estava escondendo? A conversa estava só começando. Mas já havia um novo desafio a ser enfrentado. Como eles poderiam juntos navegar esse futuro incerto, agora que pessoas do passado poderiam voltar e complicar ainda mais a busca pela felicidade? A vida de Severino e Maria se transformou em uma montanha-russa emocional. O peso das revelações estava nos ombros dos dois, mas o amor que havia florescido entre eles se tornava cada vez mais forte, como um farol em meio à tempestade. A aceitação de Maria vinha aos poucos, trazendo um renascimento não apenas para ela, mas para toda a família. Severino, agora um pouco mais relaxado, sentia a tensão se dissipar a cada palavra trocada. O pai de Maria, mesmo preocupado, começou a abrir-se para entender que o vínculo dos dois era mais do que uma simples rebelião juvenil. Era amor verdadeiro, e isso valia a pena ser respeitado. O olhar que ele lançou a Severino já não era mais um de desaprovação, mas refletia um homem ponderando sobre a coragem necessária para permitir que a filha seguisse seu coração. Então, o que você quer para o futuro, Maria? Perguntou a mãe. A voz dela, antes repleta de incertezas, agora soava intrigada, quase esperançosa. Eu quero ser feliz ao lado do Severino. E quero que vocês me ajudem a construir isso, assim como sempre fizemos. A firmeza de Maria tocou os corações ali. Ela não estava apenas pedindo aceitação. Estava se apresentando como uma mulher que sabia o que queria. A pequena Bruna, sempre lúdica, olhou com seus olhos brilhantes. E vai ter muito sorvete, não tem, Severino? Rirmos ecoaram, um alívio nas paredes que haviam sido pesadas por tanto tempo. Severino, aquecendo seu coração dividido entre o nervosismo e a esperança, sorriu.
Vai sim, Bruna. O sorvete faz parte dos planos. As vozes se elevaram, permitindo que dúvidas se dissipassem na luz daquela prova de amor. À medida que os minutos se transformavam em horas, cada um começou a perceber que poderiam, na verdade, moldar um novo caminho juntos. Severino, aliviado, vislumbrou um futuro em que poderiam ser uma família, onde o amor não era a única força, mas sim o alicerce da compreensão e da aceitação. Só que existem coisas que precisamos discutir ainda. Severino lembrou, engolindo em seco. Maria olhou para ele e afagou sua mão, um gesto de encorajamento. Ela sabia que a pedra fundamental daquela nova vida era a honestidade. Você tem razão, disse Maria. Existe algo que eu nunca mencionei. Algo que talvez torne as coisas mais complicadas. O clima voltou a ficar tenso. O novo segredo parecia dançar na ponta da língua de Maria, e Severino soube que precisava ser forte. Aquela revelação poderia doer, mas ele estava disposto a enfrentá-la lado a lado. Maria respirou fundo. Eu tenho uma condição que pode tornar nossa vida juntos ainda mais desafiadora. Além de ser surda, sou portadora de uma doença genética que pode afetar a minha saúde futura. Ela olhou profundamente nos olhos de Severino, buscando compreender as ondas de emoção que passavam por ele. Temia que aquele fosse o fim de tudo, mas ao mesmo tempo, desejava abrir seu coração. O silêncio se instalou novamente. Severino puxou Maria para mais perto, respirando fundo. Isso não muda quem você é, e não muda o que eu sinto por você. Juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. A sinceridade em sua voz ecoou pelo ambiente. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Maria. Nesse momento, ele percebeu que o amor que compartilhavam tinha o poder de transformar qualquer adversidade em um passo a mais para a felicidade. Precisamos ser uma equipe. E agora, toda a nossa família faz parte disso. Maria disse, olhando para seus pais e sua irmã. Quero que sejamos todos unidos, como sempre fomos. Vamos construir essa vida juntos. Após a reunião familiar, a tensão foi aos poucos se dissipando, como as nuvens de uma tempestade prestes a passar. Severino e Maria caminharam em direção à luz, prontos para enfrentar os desafios futuros. Cada passo que davam em conjunto trazia clareza e esperança. A vida não era simples, mas com família e amor. Eram capazes de superar qualquer barreira. Juntos, eles aprenderam que o amor não era apenas um sentimento, mas uma escolha feita a cada dia. E assim, decididos a lutar por sua felicidade, Severino e Maria viraram uma nova página, prontos para escrever capítulos únicos em suas vidas. Se você se emocionou com essa jornada de amor e superação, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas e tocantes. Deixe um like e ajude a alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo.